Você já parou para pensar sobre os segredos que as estrelas guardam? De misteriosos gigantes vermelhos a intensos sóis azuis, a nossa galáxia é um verdadeiro cofre cósmico repleto de maravilhas. Prepare-se para uma experiência visual e informativa que irá transportá-lo a bilhões de anos-luz da Terra, onde descobriremos os mistérios e as curiosidades das estrelas mais intrigantes do universo. Não se esqueça de deixar seu like e seguir o canal Univox BR para mais aventuras pelo cosmos. As estrelas são, sem dúvida, alguns dos objetos mais variados do universo. A nossa galáxia abriga centenas de bilhões de estrelas, desde pequenos anões vermelhos, quase invisíveis no vasto espaço, até os brilhantes supergigantes azuis, ofuscantes em sua luminosidade. Vamos embarcar em uma viagem para descobrir alguns dos mais notáveis dentre eles. Iniciamos nossa jornada nas profundezas da nebulosa de Órion, onde um dos mais icônicos supergigantes, Betelgeuse, se destaca. Esta estrela, com um diâmetro quase 1000 vezes maior que o do Sol, é uma das estrelas mais estudadas da galáxia. Betelgeuse é uma estrela variável, o que significa que sua luminosidade muda ao longo do tempo. Esses ciclos de pulsação podem ocorrer conforme o combustível nuclear em seu núcleo é consumido, levando a expansões e contrações ocasionais de seu plasma. Observações recentes revelaram que sua luz diminuiu, alimentando teorias sobre uma possível explosão de supernova iminente. Embora isso possa não acontecer por centenas de milênios ainda. Porém, sua instabilidade a torna um objeto fascinante para o estudo das estrelas em fim de vida. Avançando alguns milhares de anos-luz, encontramos CW Leo, um gigante vermelho que, embora seja menos conhecido que Betelgeuse, apresenta características impressionantes. Esta estrela colossal possui um raio que pode alcançar até 560 vezes o do Sol, o que dá uma noção de seu tamanho imenso. Sua massa relativa à do Sol é muito menor, variando entre 1,5 a 4 vezes a solar. Curiosamente, a temperaturas de aproximadamente 2.300 K, CW Leo emite mais energia do que o Sol, cerca de 8.500 vezes mais. Esse fenômeno se deve ao fato de que, ao longo de bilhões de anos, a estrela consumiu grande parte de seu hidrogênio, passando por uma complexa série de transformações que a levaram à sua atual fase, lago de estabilidade energética. Assim como Betelgeuse, CW Leo pode estar a caminho de um futuro cataclismo estelar, liberando significativas quantidades de material no espaço ao final de sua vida. Dê um salto de quase 10.000 anos-luz e adentramos o domínio da estrela mais quente da galáxia, WRC2, com temperaturas que superam os 210.000 K. Essa estrela da classe Wolf-Rayet é quase 36 vezes mais quente que o nosso Sol. O que torna WR102 única não é apenas sua temperatura extrema, mas também sua composição. É rica em elementos pesados como oxigênio, quase desprovida de hidrogênio. Este supergigante azul apresenta uma taxa de perda de massa chocante devido ao seu intenso vento estelar, que pode ultrapassar 5.000 km/s, com dimensões compactas de apenas 58% do raio solar. Seu núcleo denso resulta em uma luminosidade que chega a ser 380.000 vezes superior à do Sol. À medida que WR102 consome seu combustível, está destinada a se tornar uma supernova nas próximas milhares de anos. Mas não paramos por aqui. Seguindo nossa exploração, chegamos à dupla de estrelas conhecida como My-Giraffe, que fica a 13.000 anos-luz de distância. Recentemente identificadas como um par estelar, essas impressionantes estrelas azuis do tipo O possuem massas imensas, superando 38 e 32 vezes a do Sol, respectivamente. Elas orbitam um ao redor da outra em cerca de 28 horas,
E devido a essa proximidade, suas atmosferas externas praticamente se tocam, criando um espetáculo de luz que fascina os astrônomos. Este sistema é uma vitrine magnífica do nascimento e evolução de estrelas massivas, refletindo o que ocorrerá à medida que elas envelhecem e suas interações gravitacionais se tornarem cada vez mais intensas. Aos poucos, nossa viagem nos leva ao coração da galáxia, onde o brilho do aglomerado estelar, Stephenson 218, brilha intensamente. Esta chamada hipergigante ultrapassa 2.150 raios solares e sua luminosidade impressionante, embora não visível a olho nu, destaca a clímax da evolução estelar. As estrelas que lá residem demonstram como a natureza é capaz de criar diamantes em meio ao caos do cosmos. Existem ainda muitos segredos a serem revelados e histórias a serem contadas, pois as estrelas, em sua diversidade e complexidade, continuam a nos fascinar e inspirar. Começaremos nossa jornada próxima ao nosso próprio Sol, no íntimo de sua coroa, que desponta a extremos de temperatura. Este astro é uma estrela da sequência principal com aproximadamente 4,6 bilhões de anos, classificada como G2V, tornando-se um típico anão amarelo que arde a uma temperatura superficial de cerca de 5.780 graus Kelvin, o que equivale a aproximadamente 5.510 graus Celsius. Contudo, a coroa do Sol, sua camada mais externa, é um mistério intrigante. Suas temperaturas podem atingir assustadores 1 a 3 milhões de graus Kelvin, desafiando a sabedoria convencional sobre o que deveria ocorrer em um corpo celeste. Imaginemos a fúria das partículas se movendo a velocidades altíssimas, formando jatos tumultuados que são expelidos para o espaço. A coroa não é simplesmente a camada mais quente, mas o palco de fenômenos fascinantes, como as erupções solares e os ventos solares, que viajam pelos confins do sistema solar, influenciando tudo ao seu redor, até mesmo a nossa própria atmosfera. Este fluxo interminável de partículas carregadas pode causar deslumbrantes auroras quando se choca com o campo magnético da Terra. É uma dança cósmica de beleza e poder, onde a arte da natureza se manifesta em luzes dançantes e tempestades eletromagnéticas. Para melhor entender os segredos escondidos na coroa solar, cientistas desenvolveram o Parker Solar Probe, um projeto audacioso que se propôs a explorar o mistério da energia e da dinâmica magnética do Sol. Este veículo espacial destemido conseguiu se aproximar da estrela e, por meio de suas ferramentas de alta precisão, buscará respostas que poderiam desvendar a relação entre as diferentes camadas da atmosfera solar e as explosões de energia que ocorrem em seu núcleo. O Parker não é apenas um observador. Ele está comprometido em resistir a condições extremas, projetado para sobreviver ao calor intenso e ao bombardeio incessante de radiação que acompanhará sua jornada. Enquanto acompanhamos a evolução do Parker, não podemos deixar de notar como este pequeno, mas extraordinário engenho é fundamental para desvendar uma das maiores perguntas relativas ao Sol: como a temperatura de sua coroa pode superar a de sua superfície? Há muitas teorias. Uma delas sugere que ondas de choque gerados por processos magnéticos possam estar aquecendo essa camada externa a temperaturas tão elevadas. Outra hipótese fala sobre o papel do campo magnético que se origina das camadas internas e se expande, permitindo que a energia extraia calor desse ambiente cada vez mais escaldante. O Sol tem dimensões enormes e é muito mais massivo do que imaginamos. Sua massa é aproximadamente 333 mil vezes a da Terra e 99,86% da massa total do Sistema Solar. Este gigante absorve a luz e o calor, mas também lança jatos de partículas carregadas em sua imponente dança com os planetas e outros corpos celestes.
O Sol é um formador de vida, e sua energia é um impulso vital para a existência como a conhecemos. Quando olhamos para o Sol, não vemos apenas um ponto luminoso. Estamos testemunhando uma fábrica estelar que gera energia a partir do mais simples dos elementos, o hidrogênio. Esse é o combustível primário que brilha mesmo após bilhões de anos. Assim, enquanto navegamos por sua coroa, devemos lembrar que cada detalhe é uma faceta de um universo mais amplo, onde cada estrela sobressalente, como as que veremos em nossa jornada, converte gás em luz e calor, mantendo o ciclo de vida e morte das estrelas. Em um universo que é tanto vasto quanto enigmático, nosso Sol é apenas um entre bilhões. E cada estrela é um capítulo em uma história ainda não completamente escrita. Agora, viajaremos centenas de anos-luz até Betelgeuse, um fascinante exemplo de estrela variável de grande porte no coração da constelação de Órion. Localizada a aproximadamente 700 anos-luz da Terra, essa estrela vermelha é uma das mais brilhantes em nosso céu noturno e, sem dúvida, uma das mais intrigantes, apresentando um comportamento errático que atrai a atenção dos astrônomos há séculos. Betelgeuse não é apenas uma estrela comum, com um diâmetro que pode ser até 1000 vezes maior do que o do Sol. Sua magnitude impressionante a torna um dos maiores gigantes vermelhos conhecidos. Se colocássemos Betelgeuse no centro do nosso sistema solar, ela engoliria as órbitas de todos os planetas até Marte, estendendo-se quase além de Júpiter. Como um supergigante vermelho, Betelgeuse está em uma fase avançada de sua evolução estelar. Sua temperatura superficial, em torno de 3.400 graus Kelvin, é relativamente baixa quando comparada a estrelas mais jovens e massivas, mas seu brilho é extraordinário. Betelgeuse pode brilhar até 100.000 vezes mais do que o nosso Sol em seu pico de luminosidade. Isso a classifica como uma das estrelas mais brilhantes em nossa galáxia. No entanto, sua variabilidade de brilho lança uma sombra de mistério sobre sua natureza. Ela passa por ciclos de pulsação que duram aproximadamente 400 dias, apresentando flutuações que desafiam as previsões dos modelos estelares. Esse comportamento errático tem várias explicações, mas uma hipótese predominante sugere que Betelgeuse expeliu grandes quantidades de material em forma de gás e poeira, resultando em uma atmosfera extrovertida e instável. À medida que a estrela queima seu combustível nuclear, a fusão do hidrogênio se transforma em hélio, e as camadas externas começam a processar elementos mais pesados, como carbono e oxigênio. Essa transformação não é suave e está associada a ciclos de expansão e contração, resultando na expulsão desses materiais. Os cientistas também observam que as flutuações de brilho de Betelgeuse podem ser influenciadas por sua própria rotação. A estrela não é uma esfera perfeita. Suas camadas externas são tão difusas que sua forma se torna irregular, criando uma variação na forma como a luz é emitida. Isso provoca distúrbios visíveis em sua luminosidade ao longo do tempo. Recentemente, observações realizadas com telescópios de alta precisão detectaram mudanças drásticas em sua luminosidade, levando alguns cientistas a especular sobre a possibilidade de uma explosão de supernova em um futuro relativamente próximo. Embora isso possa parecer alarmante, é importante ressaltar que mesmo são cerca de 100.000 anos até que Betelgeuse exploda. E quando isso ocorrer, essa explosão será tão brilhante que poderá ser vista durante o dia. O que aconteceria após a supernova é um mistério fascinante para os astrônomos. A estrela pode deixar para trás um remanescente estelar, que poderia ser um núcleo de estrela de nêutrons ou, em um cenário mais drástico, uma singularidade, uma poderosa e misteriosa buraco negro. Além disso, a nebulosa resultante dessa explosão poderia enriquecer o meio interestelar com elementos pesados,
como o carbono e o oxigênio, contribuindo assim para a formação de novas estrelas e planetas. Portanto, mesmo enquanto os cientistas estudam e esperam por Betelgeuse, eles sabem que sua história está intrinsecamente ligada à evolução do cosmos. Betelgeuse, com todo o seu brilho e características únicas, é um reflexo do ciclo de vida das estrelas, um eco do passado e um prenúncio do futuro galáctico. Com cada observação, um novo capítulo da narrativa estelar é escrito, revelando o sempre intrigante e dinâmico teatro do universo. Em nossa próxima parada, encontramos o moribundo gigante CW Leão, oculto pela densa poeira cósmica. Este nome se refere a uma das estrelas mais maciças da galáxia, com um raio que pode atingir até 560 vezes o do Sol. Apesar de sua grandeza, surpreende que tenha uma temperatura superficial relativamente baixa, de aproximadamente 2.300 Kelvin. Essa temperatura, de fato, é um indicativo de sua fase avançada de evolução. CW Leão é um exemplo clássico de estrela na fase de vermelho gigante, um período em que o núcleo da estrela começa a queimar hélio em vez de hidrogênio, levando à expansão drástica de suas camadas externas. Como um gigante vermelho, CW Leão se diferencia pela sua enorme luminosidade, que chega a emitir até 8.500 vezes mais energia do que o nosso Sol. Essa intensidade luminosa se deve à sua grande superfície quente, mesmo que essa não seja tão quente quanto a de estrelas mais jovens e massivas. Sua coloração avermelhada destaca-se em relação ao fundo estelar e é um testemunho de sua natureza evolutiva. O ciclo de vida dessa estrela, que remonta a bilhões de anos, revela um processo intrincado de fusão nuclear, onde os elementos se transformam radicalmente, mudando não apenas sua aparência, mas também seu comportamento. Atualmente, CW Leão é um objeto fascinante para os astrônomos, não apenas por sua evolução atual, mas também pelas implicações que sua morte poderá ter para o ambiente cósmico em seu entorno. Durante sua vida, a estrela perdeu uma quantidade significativa de massa, principalmente devido ao forte vento estelar, que expulsa material para o espaço em um ritmo alarmante. Esse vento estelar pode ser responsável pela formação da vasta nebulosidade que a cerca, composta por gás e poeira, que é remanescente do material previamente expelido. Essa nebulosidade não só é uma parte fascinante da anatomia de CW Leão, mas também tem implicações astrobiológicas. Os elementos e compostos que se acumulam em torno da estrela criam um ambiente propício para a formação de novas estrelas e, possivelmente, novos sistemas planetários. Os ciclos de nascimento e morte estelar são interconectados, e testemunhar a morte de uma estrela desta magnitude poderia desencadear uma nova onda de formações estelares na região. Entender CW Leão e suas características não é apenas interessante, mas também crucial para nossas percepções sobre o cosmos, uma vez que a análise de sua luminosidade e espectro revela informações sobre a composição química da galáxia em que vivemos. A existência de elementos pesados, como carbono e oxigênio, que são resultantes de processos nucleares anteriores em estrelas, pode indicar a presença de materiais essenciais para a formação de planetas e talvez vida. Nesse sentido, a ligação de CW Leão com a história da evolução estelar da nossa galáxia nos lembra que cada estrela está ligada a um ciclo maior. À medida que continuamos nosso percurso pelo espaço, o que restará de CW Leão um dia servirá como cimento para o próximo capítulo da narrativa cósmica, quando seus elementos sejam incorporados a novas gerações de estrelas. Assim, sua essência não se extinguirá, mas se transformará, contribuindo para a riqueza do universo em que habitamos. Continuamos nossa jornada até WR-102, a estrela mais quente da galáxia. Com uma temperatura de superfície que ultrapassa 210.000 Kelvin,
É cerca de 36 vezes mais quente do que o Sol e brilha com uma luminosidade que supera a solar em 380 mil vezes. No entanto, mesmo com essa intensidade de brilho, encontra-se a 10 mil anos-luz de distância de nós. Esta impressionante estrela pertence à classe das estrelas de Wolf-Rayet, que são conhecidas por sua evolução rápida e dramática, resultante de intensa perda de massa. É fascinante observar como, mesmo com sua incrível luminosidade, o WR-102 não é visível a olho nu, devido à sua distância e à interferência de matérias interestelares. Quando WR-102 começou sua vida, era uma jovem estrela de grande massa, provavelmente com uma massa inicial entre 40 e 60 vezes a do Sol. Esta massa massiva lhe conferiu um ciclo de vida relativamente curto, com duração de apenas alguns milhões de anos. Sua intensa atividade de fusão nuclear levou à formação de elementos mais pesados, como carbono e oxigênio, através de reações de fusão em seu núcleo. À medida que o hidrogênio esgotava, a estrela passou por várias fases de combustão, alternando entre diferentes elementos em uma luta constante contra a gravidade. O resultado desse processo gerou um núcleo extremamente denso que pressiona os elementos mais leves em direção a fusões cada vez mais complexas. O desenvolvimento de WR-102 também é marcado por um fenômeno conhecido como vento estelar, que consiste na expulsão de uma quantidade significativa de matéria para o espaço. Na verdade, a estrela perde massa a uma taxa tão elevada que, em comparação, perde uma quantidade equivalente à massa da Terra em questão de meses. Esses ventos estelares não só são impressionantes por sua intensidade, mas também desempenham um papel crucial na formação de nebulosas e na química do meio interestelar, que, eventualmente, contribuirá para a formação de novas estrelas e sistemas planetários. É importante notar que WR-102 não está sozinha. Ao seu redor, existe uma nebulosa difusa que consiste em gás e poeira, resultado tanto da perda de massa da própria estrela quanto de interações com o ambiente galáctico. Essa nebulosa não é apenas um testemunho da morte e renascimento das estrelas, mas também um local potencial para a formação de novas estrelas, mostrando o ciclo contínuo de vida no cosmos. A interação de WR-102 com sua nebulosa enfatiza a dinâmica da evolução estelar, onde cada estrela desempenha um papel significativo no universo, mesmo após sua morte. A complexidade dos processos de fusão em WR-102 culmina na formação de elementos pesados que, por sua vez, são o resultado de reações nucleares extremamente energéticas. Esses elementos, como o ouro e o urânio, são gerados em níveis energéticos que não podem ser replicados em laboratórios ou em outras condições conhecidas. Quando WR-102 eventualmente explodir como uma supernova, uma nova onda de elementos será espalhada pelo espaço, fornecendo matéria-prima para novas gerações de estrelas e planetas. A vasta energia liberada durante essa explosão reconfigura o tecido do espaço, influenciando a formação de futuros sistemas estelares. Portanto, a realidade de WR-102 não é apenas aquela de uma estrela singular, mas representa um microcosmo da dinâmica do universo, onde o nascimento e a morte de estrelas estão interligados em uma dança cósmica perpétua. O que a espera no futuro é um verdadeiro mistério. Com sua vida chegando ao fim, a transição de WR-102 para uma supernova será um espetáculo cósmico inédito, enquanto sua imensa energia se dissipará e se transformará, ecoando por todo o cosmos. Em um canto distante da Via Láctea, a mais de 13 mil anos-luz de nossa Terra, encontramos a intrigante dupla estelar conhecida como Mei-Girafa. Este sistema binário, que foi identificado como tal apenas recentemente, abriga duas estrelas massivas, cada uma delas evocando um fascínio próprio.
As atmosferas dessas estrelas são tão imensas que, em um sentido figurado, quase se tocam, criando um espetáculo cósmico que desafia a imaginação. Uma das estrelas dessa dupla, com uma massa impressionante de 38 vezes a do nosso Sol, é uma verdadeira gigante azul. A temperatura em sua superfície atinge notáveis 40.000 kelvins, resultando em um brilho ofuscante que é difícil de quantificar. Em contraste, a outra estrela, um pouco menor, com uma massa de 32 sóis, também é um exemplo formidável de uma estrela azul do tipo O, irradiando uma luz intensa que pode ser observada mesmo de grandes distâncias. O movimento dessas estrelas é não apenas elegante, mas vertiginoso. Elas giram em uma velocidade impressionante, se aproximando de 1 milhão de quilômetros por hora. O ciclo orbital de Mars-Girafa é notavelmente fascinante. As duas estrelas orbitam em torno de um centro comum, completando uma volta quase a cada 28 horas. Essa dinâmica não é apenas intrigante, mas revela a complexidade e a beleza do cosmos. Ambas as estrelas, ao girarem tão próximas uma da outra, produzem interferências em seus campos gravitacionais, resultando em um fenômeno conhecido como variação de brilho. Para um observador desprevenido, esse pulsar de luz poderia ser interpretado como um sinal de instabilidade, mas na verdade é uma dança harmônica entre duas imensas massas. Essas estrelas, como muitas na galáxia, são típicas de sistemas binários, onde a maioria das estrelas tende a aparecer em pares ou grupos. A formação de sistemas estelares múltiplos é um aspecto recorrente na evolução estelar, e Mars-Girafa representa uma das configurações mais radicais, em que a proximidade entre as estrelas é tão intimista. A longo prazo, a expectativa é que essas duas estrelas eventualmente se fundam, criando uma única estrela ainda maior e mais luminosa, que pode chegar a atingir até 60 massas solares, um fenômeno que seria um grande espetáculo cósmico, semelhante a um mini Big Bang, liberando uma quantidade colossal de energia. No entanto, essa interação não é isenta de riscos. Como Mars-Girafa está localizada em um dos densos aglomerados estelares da galáxia, a probabilidade de se encontrar em um verdadeiro mar de estrelas aumenta as chances de colisões e interações desafiadoras. Essa região da galáxia é repleta de estrelas em várias fases de suas vidas, cada uma competindo por espaço em um cosmos que parece ser tão vasto quanto caótico. A evolução de Mars-Girafa nos dá um vislumbre sobre a vida de estrelas maciças, que são notoriamente voláteis e têm um ciclo de vida relativamente curto, algumas centenas de milhões de anos, um piscar de olhos em comparação aos bilhões de anos que as estrelas menores podem existir. O que é ainda mais fascinante é que, após suas vidas fulgurantes, essas estrelas massivas poderão explodir em supernovas cataclísmicas, contribuindo para a formação de novos elementos e, eventualmente, dando origem a novas estrelas, planetas e até mesmo a vida. Dessa forma, enquanto observamos a intrigante dança de Mars-Girafa, somos lembrados das maravilhas e das complexidades que permeiam nosso cosmos, onde a beleza e o perigo muitas vezes caminham lado a lado. As estrelas desse sistema, com seu brilho ofuscante e suas interações complexas, não são apenas objetos de estudo. São também testemunhas eloquentes do ciclo interminável de criação e destruição que caracteriza o universo. Agora, chegamos perto do centro da galáxia, no vasto aglomerado estelar de Stephenson. Aqui foi descoberta a maior estrela conhecida, Stephenson 218, uma impressionante estrutura que, se colocada em nosso sistema solar, engoliria até Saturno. Sua luminosidade chega a deslumbrantes 440.000 vezes a luminosidade do Sol, e seu raio é aproximadamente 2.150 vezes maior. O que torna Stephenson 218 tão fascinante não é apenas seu tamanho colossal,
mas também o seu complexo ciclo de vida, que nos lança um olhar profundo sobre a evolução das estrelas. Situada a cerca de 20 mil anos-luz da Terra, Stephenson 2.18 pertence a um grupo conhecido como hipergiantes vermelhos. Esses gigantes cósmicos estão em uma fase avançada de suas vidas, quando começam a queimar não apenas hidrogênio, mas também hélio e outros elementos mais pesados, resultando em processos de fusão nuclear que alteram significativamente sua estrutura interna. A imortalidade das estrelas, como Stephenson 2.18, é breve em termos astronômicos. A esse respeito, há uma expectativa de que ela exploda em uma supernova dentro de alguns milhões de anos. Esse fenômeno, quando ocorrer, poderá ser um espetáculo deslumbrante, visível até mesmo da Terra, embora a luz que observarmos agora tenha sido emitida há 20 mil anos. A superfície de Stephenson 2.18 é relativamente fria para uma estrela desse porte, com uma temperatura de cerca de 3.200 K. Isso a coloca pulgando na extremidade da espectroscopia visível, lançando seus raios principalmente no espectro vermelho e infravermelho. Essa característica revela uma densidade incomum, uma vez que a enorme quantidade de luz que emite não vem de temperaturas extremas, mas de sua vasta extensão. Nesse sentido, seu comportamento lembra o de uma lâmpada fluorescente, onde a luz é gerada pela excitação de átomos em uma vasta superfície. Estes hipergiantes são também considerados fáceis de perder em meio às densas nuvens de poeira cósmica que habitam o espaço. A imensidão da sua luz se dispersa em um mar de sombras, dificultando a sua observação direta. No entanto, a pesquisa continua e concentra-se em entender como esses corpos se formam e evoluem em um ambiente tão dinâmico. Ao se expandirem, eles perdem massa rapidamente por meio de ventos estelares, uma emissão intensa de partículas que pode reduzir significativamente sua massa em questão de milhares de anos. Desde a sua descoberta, a natureza efêmera de Stephenson 2.18 fascina a comunidade astronômica, que agora tenta rastrear cada movimento e alteração em sua luminescência. O ambiente ao redor de Stephenson 2.18 é de um caos primordial. Sua potente radiação tende a ionizar os gases próximos, criando complexas estruturas que emitem luz e gás. Essas camadas cobram a estrela de uma forma que não a tornam visível a olho nu de nosso planeta, mas que atualmente servem como um laboratório cósmico, onde novas teorias sobre formação estelar e evolução galáctica podem ser testadas. O que ocorrerá quando Stephenson 2.18 finalmente entrar em colapso? Será um espetáculo grandioso, apontando para a natureza cíclica do universo, onde a morte de uma estrela origina a formação de novas. Este ciclo imortal continua e marca sua presença em cada canto do cosmos, apontando não apenas para a impermanência da existência, mas para a constante criação e recriação que rege a vida no universo. A luta por entender essas forças nos leva a uma reflexão sobre nosso próprio lugar nas estrelas. Navegar por esta tapeçaria estelar nos lembra que em cada canto do cosmos há mais a ser exploração e descoberta. A busca pelo conhecimento é interminável e à medida que olhamos para o céu, a narrativa de Stephenson 2.18 se entrelaça com a nossa, tecendo um fio que liga todos nós à vastidão do espaço. Embora o Sol seja apenas uma pequena estrela, em comparação com outras, sua diversidade interna e sua composição complexa são fascinantes. Um núcleo denso de aproximadamente 14 milhões de Kelvin é responsável pela fusão nuclear que alimenta sua potência. Percebemos que a porcentagem de hidrogênio representa 92% de seu volume, sendo a fonte da energia que mantém o signo luminoso da nossa existência. Mas o interior do Sol não é apenas uma fornalha de fusão. É um espaço dinâmico, onde uma série de processos interligados ocorrem em camadas distintas.
O funcionamento do núcleo solar, onde as temperaturas são extremas, favorece a fusão de núcleos de hidrogênio em hélio, liberando enormes quantidades de energia. Essa energia é inicialmente gerada em forma de radiação, que lentamente atravessa as camadas do Sol. O próprio núcleo ocupa cerca de 25% do raio solar, enquanto as reações de fusão acontecem em intensa agitação a uma escala inimaginável. As partículas criadas neste processo, os fótons, começam uma jornada que pode durar milhares de anos antes de finalmente emergir na superfície. Ao sairmos do núcleo, encontramos a zona de transferência radial, onde a energia é transportada não por movimento convectivo, como nas camadas superiores, mas por um longo caminho de absorção e emissão de fótons. Aqui, as altas densidades tornam impossível para a matéria se mover livremente, resultando em um processo que pode levar de 10.000 a 170.000 anos para que um único fóton gerado no núcleo chegue à superfície. Essa resistência extrema ao movimento é semelhante à travessia de um labirinto de espelhos, onde cada reflexão e desvio consome tempo. A seguir, chegamos à zona convectiva, a camada superior que nos conecta diretamente à fotosfera visível do Sol. Nesta região, as condições mudam dramaticamente. O material é mais leve e flui em correntes convectivas, criando um espetáculo de células de convecção. Essas células transportam o calor do interior mais profundo para a superfície em um ciclo contínuo, onde o material aquecido sobe enquanto o material mais frio desce. Esse movimento perpétuo é o que, em última análise, influencia o ciclo magnético solar e, por conseguinte, a atividade solar, como manchas e explosões. Observando a fotosfera, percebemos que é onde vemos a luz do Sol. Sua temperatura varia entre 5.500 e 6.600 K. Essa camada emite a maior parte da radiação que nos alcança, nos banhando em luz e calor. Muito acima da fotosfera, uma região mais tênue, a cromosfera, se estende como uma camada carnosa. É visível apenas durante um eclipse solar, com temperaturas que variam entre 4.000 e 20.000 K. Esta região é onde se formam os espículas, jatos de plasma que sobem e caem, criando uma feérica dança que caracteriza a superfície solar. Finalmente, chegamos à coroa, a região externa da atmosfera solar, que apresenta temperaturas surpreendentemente altas, que podem atingir 1 a 2 milhões de Kelvin. O calor extremo da coroa, que contrasta fortemente com as temperaturas da fotosfera, continua a fascinar os cientistas. De fato, é um enigma que ainda desafia nossa compreensão. Como essa região se aquece tanto, sendo mais distante da fonte de energia? Hipóteses como a ressonância de ondas magnéticas e a aceleração de partículas em campos magnéticos intensos são apenas algumas das teorias em discussão. Com o Parker Solar Probe se aventurando mais perto da coroa do que qualquer outro instrumento já fez, esperamos que possamos finalmente descobrir os segredos ardentes que cercam a atmosfera solar, revelando uma nova camada de entendimento sobre o que realmente mantém nosso Sol brilhando. Além da impressionante descoberta de que a coroa solar atinge temperaturas superiores àquelas da superfície do Sol, a compreensão desse fenômeno gera questionamentos intrigantes sobre os mecanismos que sustentam esse aquecimento extremo. Ao contrário da superfície solar, cujo calor é gerado principalmente pelos processos de fusão nuclear no núcleo, a coroa, com temperaturas que podem atingir até 20 milhões de Kelvin, apresenta desafios de explicação que fascinam os cientistas. Existem várias teorias que tentam elucidar como essa região da atmosfera solar, que se estende milhões de quilômetros acima da superfície, pode manter tais temperaturas elevadas. Uma das hipóteses mais discutidas é a existência de ondas acústicas e ondas magnéticas que se propagam através do plasma no interior do Sol. Essas ondas,
geradas por atividades turbulentas na superfície solar e nas regiões subjacentes. Podem transferir energia de forma eficiente para as camadas mais externas, contribuindo para o aquecimento da coroa. Adicionalmente, a dinâmica dos campos magnéticos desempenha um papel crucial. A coroa solar é um ambiente dinâmico, em que o fluxo contínuo de plasma e as interações das linhas do campo magnético podem gerar flutuações de temperatura e pressão. Processos como a reconexão magnética, onde os campos magnéticos se reorganizam, liberando energia na forma de calor e radiação, são frequentemente citados como um dos motores do aquecimento da coroa. Esse fenômeno pode resultar em eventos de liberação repentina de energia, como as erupções solares, que não apenas aumentam a temperatura na coroa, mas também geram ondas de choque que influenciam o vento solar. Os cientistas também consideram a possibilidade de que partículas carregadas, aceleradas por esses campos magnéticos, contribuam para a temperatura na coroa. Essas partículas podem colidir com o plasma circundante, transferindo energia e, assim, aquecendo a coroa ainda mais. A interação complexa entre as dinâmicas do plasma, a gravidade e os campos magnéticos garante que a coroa mantenha essa temperatura extrema, apesar da aparente contradição com a estrutura convencional de aquecimento em outras partes do Sol. É vital compreender que a coroa não é um ambiente estático, mas sim uma região turbulenta e em constante evolução. O estudo dessas dinâmicas não é apenas fascinante do ponto de vista astrofísico, mas também tem implicações práticas, já que o comportamento da coroa influencia o clima espacial e, consequentemente, a Terra. As erupções solares e o vento solar podem afetar as comunicações, sistemas de navegação e até mesmo a capacidade de funcionamento de satélites. Enquanto novas missões, como o Parker Solar Probe, continuam a explorar a coroa solar, espera-se que avanços na tecnologia e na modelagem computacional ajudem a decifrar esses mistérios. A pesquisa nesta área está em rápida evolução e pode revelar não apenas a natureza do aquecimento coronal, mas também dar insights valiosos sobre a formação e evolução das estrelas em geral. Assim, a busca incessante pela compreensão da coroa solar promete abrir novas portas para o conhecimento do cosmos e dos próprios processos que sustentam a vida em nosso planeta. Em 21 de novembro de 2021, o Sonde Parker se tornou o primeiro espaçonave a aproximar-se do Sol a uma distância recorde de apenas 8,5 milhões de quilômetros. Essa missão altamente ambiciosa da NASA não se limita a ser um feito de engenharia, mas uma jornada destinada a resolver mistérios que cercam nosso astro-rei. Desde seu lançamento em 2018, o Parker Superheat tem sido uma armadura impenetrável nas condições drásticas da coroa solar, onde as temperaturas podem atingir milhões de graus. O objetivo do Sonde é compreender as dinâmicas dos campos magnéticos e as turbulências que permeiam a atmosfera solar. Para isso, o Parker é equipado com um escudo térmico único, capaz de refletir a intensa radiação e calor das erupções solares. Esse escudo não é apenas uma barreira contra o calor. Ele é a chave para a sobrevivência do Sonde em um ambiente tão hostil. Durante sua trajetória, o Parker enfrenta a pressão do vento solar, que é uma corrente contínua de partículas carregadas que fluem do Sol em altíssimas velocidades, moldando a estrutura do espaço ao seu redor e influenciando o clima espacial. Enquanto se aproxima do Sol, o Sonde Parker coleta dados valiosos sobre a estrutura e a dinâmica dos campos magnéticos, permitindo que os cientistas analisem como essas forças interagem e se comportam em altitudes sem precedentes. Esse conhecimento é fundamental não apenas para a compreensão da física solar, mas também para a previsão de eventos que podem ter impactos diretos na Terra, como tempestades solares, que podem afetar tudo, desde satélites a redes elétricas.
As medições dos campos magnéticos são instantâneas e ajudam na identificação de como as partículas solares interagem com a própria atmosfera solar. Pela primeira vez na história da astronomia, os cientistas têm a capacidade de examinar as flutuações e a turbulência que ocorrem em tempo real, proporcionando uma visão profunda e sem precedentes sobre a natureza do nosso sistema solar. O impacto do Parker nas pesquisas e na compreensão solar será profundo. Além das suas medições magnéticas, o Parker também está programado para analisar as emissões de energia e a composição do vento solar. Este foco em como a energia é distribuída e alterada nas camadas externas do Sol ajudará a decifrar a relação entre a temperatura e a pressão, que compõem as camadas da atmosfera solar, inclusive a coroa, que é um verdadeiro mistério da astrofísica. Como a energia é transferida nesta região, que é capaz de gerar um calor tão intenso, permanece uma pergunta que aguarda a resposta. À medida que o Parker realiza sua série de aproximações, ele não apenas enfrenta um ambiente inóspito, mas também abre novas fronteiras para o entendimento do que realmente faz o Sol brilhar. Os dados coletados têm o potencial de transformar nossa visão sobre as estrelas e sua evolução, fornecendo inovações significativas em modelos preditivos de comportamento solar. Isso não só enriquecerá nosso conhecimento sobre o Sol, mas em um contexto mais amplo, permitirá novas percepções sobre as estrelas em diferentes partes do universo. O Zonde Parker é, portanto, não apenas um explorador, mas também um pioneiro na pesquisa solar, equipando a humanidade com o conhecimento necessário para futuras explorações. Seu desempenho e as informações geradas por ele serão fundamentais na construção de uma base sólida para a próxima era da pesquisa solar e planetária, pois a ciência avança um passo mais perto de entender as complexidades do cosmos. A viagem pelo cosmos nos trouxe a um fenômeno fascinante e inquietante: Betelgeuse. Esta estrela, uma das mais proeminentes da constelação de Órion, há muito tempo desperta a curiosidade dos astrônomos e entusiastas da astronomia. Nos últimos anos, Betelgeuse chamou a atenção não apenas pela sua magnitude estelar, mas por suas repentinas oscilações de brilho. Em particular, no final de 2019, Betelgeuse passou por um episódio de apagadice dramática. Sua luminosidade despencou para 36% de sua intensidade habitual. Essa redução inesperada teve um impacto significativo nas especulações sobre seu futuro, levando alguns cientistas a sugerir que a estrela poderia estar se preparando para um show cósmico sem precedentes, uma explosão de supernova. Os cientistas, sempre intrigados pela possibilidade de observar uma supernova de Betelgeuse, imaginaram o espetáculo que essa explosão poderia proporcionar. Uma supernova não é um evento comum. Ela representa a conclusão dramática da vida de uma estrela massiva, uma última exibição de luz e energia que pode rivalizar com a luminosidade da lua cheia, tornando-se um dos corpos celestes mais brilhantes em nosso céu. O impacto de tal evento poderia ser visível a uma grande distância e, teoricamente, Betelgeuse se tornaria um marco luminoso nas noites escuras da Terra. Por que essa diminuição no brilho de Betelgeuse provocou tanta apreensão? A resposta reside em sua natureza como uma estrela supergigante vermelha. Essas estrelas são conhecidas por suas vidas curtas, em termos cósmicos, vivendo apenas alguns milhões de anos na sequência principal antes de consumirem seu combustível e se transformarem em superbólidos. As variações no brilho de Betelgeuse são atribuídas a complexos processos internos, que incluem pulsos e erupções, além de potenciais explosões de gás, que podem indicar que a estrela está se aproximando de sua morte. A ideia de que Betelgeuse possa estar prestes a explodir não é uma mera especulação.
é fundamentada em um entendimento robusto da evolução estelar e das características específicas desta estrela. Durante os meses seguintes à queda de brilho, o comportamento de Betelgeuse foi observado minuciosamente. Astrônomos não apenas utilizaram telescópios terrestres, mas também instrumental de última geração em satélites para promover um monitoramento constante e detalhado de suas mudanças. Em abril de 2020, evidências sugeriram que Betelgeuse havia recuperado parte de sua luminosidade, tranquilizando alguns, mas a incerteza permaneceu no ar. A natureza dos eventos que ocorreram antes, durante e depois dessa diminuição de brilho ainda não estão completamente claras. Entre as explicações, foram levantadas teorias que postularam a existência de nuvens de poeira e gás que foram ejetadas por Betelgeuse, obscurecendo temporariamente seu brilho e causando essa diminuição súbita. Como Betelgeuse se aproxima de sua fase final, o mundo científico continua em alerta, ponderando sobre quando e se a estrela realmente fará sua última grande exibição. Será que essa explosão ocorrerá em nossa vida ou estaremos testemunhando apenas os ecos do passado, luz e informação que levarão anos para alcançar nossos telescópios e olhos curiosos? Enquanto deliberamos sobre o futuro de Betelgeuse, temos a oportunidade de refletir sobre a natureza efêmera da existência estelar e nossa própria busca por compreender os mistérios do universo. Cada pulsar de Betelgeuse é um lembrete da fragilidade da vida e da beleza que pode surgir mesmo em meio ao fim. Os próximos episódios certamente incluirão um olhar mais profundo sobre o que vem a seguir. A jornada continua e o cosmos nos aguarda com mais segredos por descobrir. Refletindo sobre a vida das estrelas, notamos que muitas passarão por ciclos de transformação antes de terminarem suas existências. Assim como CW Leão e WR-102, muitos gigantes vermelhos e supergigantes azuis se extinguirão em explosões cósmicas grandiosas, deixando para trás nebulosas e outros corpos celestes. Cidades invisíveis de gás e poeira, tais como essas, são muitas vezes berços para novas gerações de estrelas. Este ciclo de nascimento e morte é complexo e interconectado, refletindo as interações dinâmicas que ocorrem nas profundezas do cosmos. O ciclo de vida de estrelas como CW Leão é particularmente intrigante. Este gigante vermelho, com suas dimensões titânicas, continua a arder em busca de novas fórmulas para sustentar sua fusão nuclear. Mas mesmo as estrelas mais massivas não são eternas. Ao final de sua evolução, quando o combustível nuclear já foi extinto e não há mais elementos leves para fundir, a pressão interna que assim é gerada pela fusão se esvai. O resultado é um colapso progressivo do núcleo que dá início à fase final da vida de uma estrela, a supernova. WR-102, a estrela mais quente da nossa galáxia, segue uma trajetória de vida diferente. Extremamente quente e luminosa, sua fusão intensa queima os elementos pesados, gerando um poderoso vento estelar, que continuamente empurra a massa de sua superfície em direção ao espaço. Um processo não muito diferente do que ocorre em CW Leão. Contudo, a perenidade de WR-102 é ameaçada pelo final, que se avizinha cada vez mais ao longo do tempo. Assim como uma bomba-relógio, a morte dessa estrela será acompanhada de um espetáculo cósmico, uma supernova, que poderá ofuscar a luz de todo o nosso céu. A morte de estrelas como essas não representa apenas o fim de sua existência. O que restará será uma neblina luminosa e colorida de gás e poeira. A nebulosa, uma morada rica em elementos, onde novas estrelas podem eventualmente se formar. A dispersão das camadas externas das estrelas, juntamente com os elementos pesados e energéticos que elas liberam, cria o cenário ideal para o nascimento de novos corpos celestes.
Esses locais são verdadeiras berçários cósmicos, repletos de potencial para abrigar uma nova geração de estrelas. Estudos sobre CW Leão e WR-102 revelam não apenas o final de suas vidas, mas também fornecem uma janela sobre o que virá a seguir. Esses eventos cósmicos moldam não só as gerações futuras de estrelas, como também influenciam a composição química do universo. A nebulosa resultante da supernova pode se fragmentar, dando origem a sistemas planetários, onde novos planetas podem se formar e até mesmo suportar vida. Por fim, esse ciclo contínuo de destruição e criação não é apenas fascinante. Ele é a essência do cosmos. É no breve interlúdio de existência dessas estrelas que encontramos uma reflexão sobre a fragilidade e a grandiosidade da vida universal. Cada explosão cósmica não é apenas um fim, mas uma nova oportunidade que se entrelaça no vasto e intrincado tecido do espaço-tempo. Ao olharmos para o céu à noite, o que vemos são não apenas estrelas, mas as promessas de futuros mundos, novas possibilidades à espera de serem descobertas. As estrelas Wolf-Rayet, como o WR-102, são algumas das criaturas mais fascinantes e enigmáticas que habitam nossa galáxia. Estando em um estágio avançado de evolução estelar, elas representam o epílogo luminoso de estrelas massivas. Com menos de 2.000 conhecidas em toda a Via Láctea, essas estrelas se destacam não apenas por sua rareza, mas também por seu intenso brilho e calor. E WR-102, específica, é uma emblemática estrela da classe WO, que se caracteriza por liberar uma quantidade extraordinária de radiação em comprimento de onda visível e ultravioletas. Sua temperatura superficial ultrapassa os 210.000 kelvins, posicionando-a em um âmbito raro de calor e luminosidade, cerca de 36 vezes mais quente do que o nosso Sol, com um brilho que supera a luminosidade solar em impressionantes 380.000 vezes. AB-102 é um incandescente baluarte no céu profundo, embora não seja visível a olho nu, devido à sua extremidade distante de 10.000 anos-luz da Terra. A distância, combinada com nuvens de poeira intergaláctica, faz com que mesmo a mais poderosa das telescópicas tenham dificuldades para capturá-la em sua totalidade. Contudo, o que realmente fascina os astrofísicos é o ciclo de vida deste astro. Florescendo de um núcleo denso e ativo, a estrela Wolf-Rayet conserva uma composição química que a distingue de outras estrelas, com uma abundância quase nula de hidrogênio e uma riquíssima concentração de elementos pesados. Como o oxigênio, seu núcleo é um reator de fusão estelar em um estado quase final. Esse processo de fusão gera um intenso vento estelar, cuja velocidade pode ultrapassar os impressionantes 5.000 km/s, resultando na perda significativa de massa da estrela ao longo do tempo. Estima-se que em um período de 10.000 anos, a WR-102 possa perder uma quantidade de matéria equivalente à massa do Sol. A energia e a radiação emitidas por essa estrela durante esta fase final de sua existência não apenas alteram a própria estrela, mas também afetam seu entorno, influenciando a formação de novas estrelas e sistemas planetários nas proximidades. Os ventos e as ondas de radiação emitidos pela WR-102 são tão poderosos que, em sua morte explosiva como supernova, serão responsáveis pela criação de elementos mais pesados que ficarão dispersos na galáxia. Essas explosões vão muito além das maravilhas do iluminado céu noturno. Elas têm o poder de desencadear a formação de futuras gerações de estrelas e, por consequência, de mundos potencialmente habitáveis. Este ciclo, a morte e renascimento cósmico, ressalta a natureza efêmera e, ao mesmo tempo, contínua do universo. Além disso, o estigma da incerteza envolve essas magníficas estrelas. Apesar de sua natureza brilhante e ativa, a maioria delas vive pouquíssimo tempo em comparação com outras estrelas.
Este breve estágio de vida, geralmente na ordem de 1 a 10 milhões de anos, culmina em explosões de supernova que são uma das manifestações mais grandiosas da física estelar. O BR-102, como muitas de suas irmãs Wolf-Rayet, está essencialmente a alguns milênios de distância de sua grande transformação, que culminará em um espetáculo que, embora distante, continua a envolver o campo da astrofísica em um misto de expectativa e admiração. À medida que exploramos mais sobre essas estrelas exóticas, não apenas expandimos nosso conhecimento sobre a evolução estelar, mas também nos conectamos de forma mais intrínseca às forças que moldam o cosmos. O estudo contínuo da WR-102 e outras estrelas Wolf-Rayet nos permitirá não apenas vislumbrar sua vida, mas também compreender melhor os processos dinâmicos que governam a natureza do universo. Mai-Girafa é um fascinante exemplo de como as estrelas frequentemente coabitam no universo, ilustrando a complexa dinâmica que se forma entre elas. Cerca de 75% das estrelas conhecidas hoje são parte de sistemas binários ou múltiplos, onde 2 ou mais estrelas orbitam um centro de gravidade comum. Esses sistemas não apenas embelezam o céu com suas luzes brilhantes, mas também revelam segredos profundos sobre a formação estelar e a evolução galáctica. As estrelas binárias podem ser classificadas em diferentes categorias, baseadas em como podemos observá-las. Algumas, como Mai-Girafa, são chamadas de estrelas eclipsantes, pois quando uma estrela passa na frente da outra, a luminosidade total do sistema diminui. Isso permite que os astrônomos computem a massa e o tamanho relativo das estrelas envolvidas. Observando os dados de emissão de luz, é possível determinar a distância entre as estrelas e suas respectivas temperaturas, fornecendo uma visão detalhada da dinâmica desse relacionamento gravitacional. O fenômeno das estrelas binárias levanta questões intrigantes sobre a formação das estrelas e suas evoluções subsequentes. Acredita-se que a maioria das estrelas se forma em aglomerados, onde a interação gravitacional entre as estrelas é intensa. Durante esses primeiros momentos, algumas estrelas se agrupam formando sistemas binários, enquanto outras se dispersam. A interação entre estrelas em sistemas binários pode resultar em transferências de massa, onde uma estrela mais massiva pode roubar matéria da outra, levando a fenômenos astronômicos significativos, como a formação de novas classes de estrelas ou até explosões de supernova. A dinâmica de sistemas binários é influenciada por diversos fatores, incluindo a massa das estrelas, a distância entre elas e suas velocidades de rotação. Por exemplo, em sistemas onde uma estrela é significativamente mais massiva que a outra, a transferência de massa pode ser prejudicial para a menor, eventualmente esgotando seu hidrogênio e levando-a a um estado de gigante vermelha, ou até mesmo a um colapso final. Essa transformação não resulta apenas em novos tipos de estrelas, mas também em nebulosas, que podem dar origem a futuras gerações estelares. Além disso, as estrelas binárias são essenciais para o estudo da cosmologia. Elas fornecem uma ferramenta valiosa para medir distâncias no universo. A relação entre a luminosidade de uma estrela e a sua massa é bem estabelecida, o que significa que, ao medir a luminosidade de uma estrela em um sistema binário, podemos inferir diretamente sua distância em relação à Terra. Essa relação permite que os cientistas mapeiem as estruturas da nossa galáxia e compreendam melhor a distribuição de massa dentro dela. A evolução de sistemas binários também contribui para a criação de elementos pesados no universo. Quando estrelas massivas explodem como supernovas, elas não apenas distribuem elementos como o ferro e o carbono pelo espaço, mas também podem levar à formação de novos sistemas estelares. Os detritos e os elementos resultantes dessas explosões se juntam sob a força da gravidade, formando novas estrelas e, potencialmente,
Novos sistemas planetários. Compreender como estrelas, como Mar e Girafa, interagem dentro de sistemas binários nos ajuda a formar um quadro mais amplo sobre a natureza do cosmos. Cada descoberta sobre a dinâmica desses sistemas reais nos aproxima mais de entender as complexidades da vida estelar e os processos que moldam a nossa galáxia, revelando que estamos todos interligados em uma dança cósmica. As estrelas têm fascinado a humanidade desde os tempos mais remotos, inspirando mitos e lendas que permeiam a história das civilizações. Ao olharmos para o céu noturno, somos confrontados com a beleza e a diversidade desses corpos celestes, cada um contando uma história única dentro da vastidão do cosmos. No entanto, o que realmente diferencia as estrelas não é apenas o seu brilho ou a sua cor, mas os complexos processos físicos que governam suas vidas e mortes. Cada estrela nasce de um vasto depósito de gás e poeira no espaço interestelar, formando-se a partir da gravidade que faz com que esses materiais se agrupem. À medida que a pressão e a temperatura aumentam no núcleo de uma estrela jovem, inicia-se a fusão nuclear, um processo que transforma hidrogênio em hélio, liberando energia que mantém a estrela brilhando. No entanto, a jornada de uma estrela não é uma linha reta. É um caminho sinuoso, cheio de transformações dramáticas e majestosas. As estrelas massivas, por exemplo, têm um ciclo de vida muito diferente das menores. Após esgotar seu hidrogênio, elas entram em uma fase instável que pode levar à formação de núcleos de elementos mais pesados, culminando em catástrofes cósmicas como supernovas que espalham elementos pelo universo, essenciais para a formação de novos corpos celestes. Nas últimas décadas, pesquisas astronômicas têm revelado a existência de fenômenos exóticos que desafiam nossas concepções sobre como as estrelas se formam e evoluem. Por exemplo, as estrelas de nêutrons, remanescentes densas de supernovas, são pequenas em tamanho, mas imensas em massa, com uma densidade tão alta que uma única colher de seu material pesaria bilhões de quilos na Terra. Essas estrelas representam o que acontece com as estrelas mais massivas após sua explosão e nos oferecem pistas importantes sobre as condições extremas do universo. Além disso, as estrelas não estão sozinhas. Muitas delas fazem parte de sistemas estelares, onde interagem gravitacionalmente entre si. Isso não só influencia sua evolução individual, mas também pode levar a fenômenos como a fusão estelar, que pode criar novas estrelas ainda mais massivas. Em áreas densamente povoadas da galáxia, essas interações são tão comuns que se tornam parte do ciclo de nascimento e morte que define as dinâmicas do universo. Enquanto continuamos a mapear e explorar as estrelas, cada descoberta traz à tona novas perguntas sobre a composição, a estrutura e o destino final destas luzes no céu. Quais fatores determinam o início do processo de formação de uma estrela? O que poderia levar a uma estrela a se tornar uma fonte de elementos pesados em uma galáxia distante? Até que ponto podemos entender os fenômenos extremos e fugazes que ocorrem nas últimas etapas da vida estelar? Essas interrogações alimentam a curiosidade dos astrônomos e tornam nosso entendimento do universo um projeto sempre em construção. Assim, ao seguirmos com nossa jornada pela vastidão do cosmos, cada estrela não é apenas um ponto de luz. É uma conexão entre o passado e o futuro do universo. Através do estudo dessas estrelas, estamos não somente desvendando seus segredos, mas também encontrando nosso lugar em um cosmos em constante mudança. As estrelas, com suas histórias de formação e transformação, lançam luz sobre a natureza da existência, nos inspirando a continuar a busca por conhecimento e compreensão no intrigante emaranhado de conexões que compõem a realidade cósmica. E assim, enquanto navegamos pelas vastas dimensões do cosmos, encontramos não apenas estrelas,
mas também os segredos profundos que elas guardam. Cada estrela é uma história, uma narrativa sobre nascimento, vida e eventual morte, e estamos apenas começando a desvendar essas narrativas fascinantes. Imaginemos agora um local onde outros mundos existem, orbitando não apenas ao redor de estrelas singulares, mas dentro de sistemas estelares duplos. É neste agregado estelar que fenômenos impressionantes acontecem, como o que ocorre com a famosa estrela Mãe-Girafa, uma poderosa estrela do tipo O que, pela sua imensidão e luminosidade, não pode ser ignorada. Ela está localizada a cerca de 13.000 anos-luz de nós, em um rincão do universo que emana luz e calor de forma excepcional. Neste sistema duplo, duas estrelas massivas dançam uma em torno da outra, apresentando características únicas que instigam a curiosidade dos astrônomos. As estrelas deste sistema têm massas que superam em muito a do nosso Sol, uma delas sendo 38 vezes mais massiva, e a outra com impressionantes 32 vezes a massa solar. Seu raio é igualmente extraordinário, sendo 700 vezes maior que o da Terra, o que nos leva a imaginar que, se estas estrelas fossem visíveis a olho nu, seriam verdadeiros faróis em um céu qualquer. As temperaturas em suas superfícies chegam a impressionantes 40.000 graus Kelvin, gerando um brilho ofuscante que raramente conseguimos observar devido à distância e à névoa cósmica que nos separa delas. O que torna este sistema tão intrigante não é apenas sua luminosidade intensa, mas sim o fato de que as duas estrelas estão em uma órbita muito próxima, o que provoca uma série de eclipses entre si. Isso resulta em um padrão de luz que pisca e oscila, criando um espetáculo cósmico que nos lembra que o universo é uma dança constante de cruzamentos e separações. Porém, a dança cósmica de Mãe-Girafa não é apenas uma questão de beleza. A interação entre as duas estrelas pode levar a fenômenos cataclísmicos. Eventualmente, quando essas gigantes se aproximarem demais devido à sua orbitação, a fusão poderá ocorrer, resultando em uma nova estrela ainda mais massiva. Este processo não apenas lança uma nova luz no universo, mas também gera elementos químicos que são fundamentais para a formação de novos mundos. Um ciclo perpétuo de vida e morte estelar. Exemplos como Mãe-Girafa nos mostram que, por trás da beleza deslumbrante do cosmos, há um funcionamento interno que é, ao mesmo tempo, fascinante e aterrador. Cada explosão de supernova, cada fusão de estrelas, molda a estrutura do universo e dá origem a novas galáxias e sistemas estelares. Isso nos faz refletir sobre nossa própria posição no cosmos, que é como um pequeno fragmento de poeira cósmica, também resultado de milhões de ciclos semelhantes. Conforme avançamos em nossa jornada pelo infinito, nos deparamos com a realidade de que a ciência ainda tem muito a descobrir. Cada estrela nova, cada fenômeno surpreendente nos revela mais sobre a natureza da matéria, da energia e, fundamentalmente, sobre a própria vida no universo. Portanto, enquanto celebramos as maravilhas que já conhecemos, devemos manter nossas mentes e corações abertos para os mistérios que ainda estão por vir, esperando nas vastidões das galáxias, nas danças vibrantes das estrelas e nas interações profundas que geram a beleza do cosmos.